A promessa de Deus sobre a sua vida já tem dia marcado. Diga isso com fé. A promessa já tem dia marcado. Talvez você não saiba qual é o dia, talvez não veja as horas no seu relógio, mas existe um momento certo, soberano, traçado pelo próprio Deus, para que aquilo que ele falou se torne visível. Enquanto isso, você sente o tic-tac do tempo humano, a ansiedade que aperta o peito quando o calendário insiste em dizer que já passou da hora. Eu sei como é. Muitos de nós já viramos a página do mês lembrando que nada mudou. Já contamos os meses como quem conta derrotas. Mas hoje eu quero segurar a sua mão e dizer: não confunda o silêncio com esquecimento. Não confunda o atraso humano com falha divina. Você olha para o calendário e pensa que Deus se atrasou. Olha para as redes e compara a sua espera com a vida do outro. Sente o peso da cobrança social, a pressão de ter uma resposta visível. Pergunta ao espelho: será que eu perdi a chance? Será que era para ter acontecido agora? Essas perguntas não são estranhas. Elas vêm quando o corpo e a alma cansam. Mas antes de deixar o desalento tomar o lugar da fé, deixa eu te trazer uma palavra de esperança que tem fundamento. Há um tempo determinado para cada promessa. Se essa mensagem toca você, inscreva-se e deixe um like. Fica comigo até o final, porque o que vou dizer pode mudar a sua espera. A Bíblia nos lembra, com simplicidade e profundidade, que existe tempo para tudo. Em Eclesiastes 3:1, lemos que há tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Não é uma frase vazia, é a garantia de que o Senhor administra os eventos do mundo com propósito. Ele não é um relógio quebrado que aponta horas ao acaso. Ele é o Criador do tempo. Por isso, quando a promessa parece tardar, não estamos diante de um erro divino, mas diante de um processo que ainda está em execução, segundo o calendário de Deus. Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é uma verdade poderosa. Deus opera com palavras de fé que determinam realidade antes mesmo de ser vista. Ele chamou Abraão, que recebeu a promessa de ser pai numa idade avançada, e fez com que algo impossível começasse a existir na esfera da promessa. Em Gênesis 17, quando o Senhor se apresenta a Abrão e confirma a aliança, vemos que a promessa pode contemplar um tempo que a nossa lógica humana não alcança, mas que a fidelidade divina sustenta. Não cabe a nós fixar o dia, cabe-nos crer enquanto Ele chama aquilo que ainda não existe. Jesus mesmo declarou em Mateus 24:35 que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. A promessa, quando proferida por Deus, tem prazo eterno de validade. Isso significa que, por mais que pareça demorado, a promessa está segura na natureza imutável de Deus. E Isaías 43:13 nos lembra que não há outro Deus como o nosso. Ele sabe o começo e o fim, e o tempo lhe obedece de maneira que nós nem sempre compreendemos. E quando você se sente pequeno diante das horas, lembre-se do salmista que exorta: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27:14. Esperar não é passividade vazia, é postura de fé e resistência. A verdade que muda a sua espera é simples, não é atraso, é preparação. Imagine um terreno. Se alguém deseja colher um fruto que sustente a cidade, o solo precisa ser trabalhado, pedras são removidas, nutrientes são adicionados, a terra é arada. Se semearmos apressadamente, a planta pode até nascer, mas não sobreviverá às estações. A promessa de Deus muitas vezes demanda solo fértil nele, caráter maduro, fé comprovada, fé que persevera. O tempo de preparação ajusta o coração para carregar a bênção quando ela vier. A forja também é imagem justa. Metais preciosos passam pelo fogo para retirar impurezas, e o calor não é sinal de punição, mas de purificação e fortalecimento. O silêncio não é sinal de abandono, é oficina divina trabalhando onde você não vê. A espera também pode ser proteção. Nem tudo que desejamos é bom no tempo que queremos. Há momentos em que o Senhor retira o que nos faria tropeçar antes da hora.
O exemplo bíblico de Abraão é de novo claro. A promessa de se tornar pai não aconteceu no primeiro instante. Foi maturada em fé, provada e aconteceu no tempo certo para que o propósito divino se cumprisse com toda a plenitude. Deus, com liberdade soberana, pode postergar por amor, para que aquilo que vem seja capaz de nos sustentar e de abençoar outros. Não permita que as vozes do mundo e as estratégias do inimigo turvem a sua visão. Haverá quem sussurre: Deus esqueceu de você, a porta se fechou, você errou a hora. Essas são mentiras concebidas para roubar a esperança. O inimigo trabalha com comparações e pressões. Ele compara seus bastidores com o palco alheio e quer que você se sinta indigno ou atrasado. Reaja com a verdade. A palavra de Deus permanece e a promessa tem horário marcado pelo Senhor. Quando a dúvida bater, volte-se às Escrituras. A história divina não é escrita em desordem e a fidelidade de Deus não é medida pelo nosso relógio. Agora vamos tratar do que você pode fazer enquanto espera. Ações práticas que não impõem regras mágicas, mas orientam o coração para permanecer em fé. Primeiro, cultive a gratidão. A gratidão transforma o tempo de espera em terreno fértil. Quando sua voz reconhece os cuidados diários de Deus, seu coração muda de expectativa ansiosa para confiança tranquila. Segundo, permaneça fiel no pouco. A promessa muitas vezes requer que sejamos bons mordomos do que já nos foi dado. Pequenas fidelidades constroem caráter para grandes cumprimentos. Terceiro, sirva onde você está. O serviço quebra o círculo vicioso da autocomiseração e abre portas para que Deus trabalhe não apenas na sua vida, mas através de você. Quarto, cuide da sua comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, silêncio, não como método, mas como fonte. Quando permanecemos na presença de Deus, o nosso entendimento se alinha ao tempo dele. Não transforme essas orientações em fórmulas. Não é assim, 5 passos e a promessa chega. Não, é um caminho de coração. É possível que no processo você passe por frustrações legítimas. Não as minimize. Chore, confesse suas dúvidas, mas não se assente na dúvida. Traga para a presença do Senhor e diga: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu entrego. Essa entrega não apaga a angústia, mas coloca a angústia nas mãos daquele que tem o padrão do tempo perfeito. Permita-me confrontar algumas mentiras que insistem em surgir. A primeira mentira: se não aconteceu, é porque você falhou espiritualmente. Não neutralize sua esperança com autocrítica que não edifica. A promessa de Deus não depende da sua perfeição, mas da fidelidade de Deus. Isso não quer dizer que devemos banalizar o pecado, quer dizer que a base da esperança não é nosso mérito. A segunda mentira: se você não tem resultados, Deus não te quer bem. Nunca. Deus ama e deseja o melhor para você. Às vezes, o melhor passa pelo crescimento invisível. A terceira mentira: você precisa forçar a promessa com estratégias. Não manipule. Persevere em obediência, em preparo, em oração. Deixe Deus conduzir o tempo. Agora vem a parte que quero que você não pulasse: a oração. Quero convidar você a entregar essa ansiedade em palavras simples, do seu coração para Deus. Se puder, fale junto comigo. Senhor, Pai do tempo e Senhor da promessa, nós te louvamos porque Tu és soberano sobre as horas. Senhor, reconhecemos que muitas vezes olhamos para o calendário e desespero invade o coração. Confessamos a ansiedade que nos rouba o descanso. Pai, perdoa os nossos atalhos e a impaciência que nos faz esquecer da Tua bondade. Renova em nós a esperança. Ensina-nos a esperar com fé, a descansar na Tua palavra que não falha. Senhor, eu coloco diante de Ti os sonhos que parecem tardios, as portas que ainda não se abriram, as lágrimas que foram derramadas enquanto esperamos. Tu as vês. Tu conheces os detalhes que eu não sei explicar. Trabalha, Senhor, onde eu não posso ver. Prepara o terreno, aquece o metal, fortalece o coração. Que no dia da manifestação da Tua promessa eu esteja pronto para carregar o que vem com gratidão e humildade. Senhor, cala as vozes do inimigo que dizem que as promessas foram canceladas.
Faz soar a tua verdade, a promessa do Senhor não falha. Dá-nos paciência para o processo e coragem para permanecer fiel nas pequenas coisas. E, Pai, se algo deve ser corrigido em mim para que a promessa seja plena, mostra com mansidão e dá-me graça para mudar. Nós declaramos com fé que tua palavra tem poder para chamar o que não é como se já fosse. Confiamos em ti, entregamos nossa ansiedade e esperamos com uma esperança viva. No nome de Jesus, declaramos que a tua promessa, Senhor, tem dia marcado. Amém. Amém. Se você sentiu essa oração, peça ao Senhor para renovar sua esperança diariamente. Faça dela uma prática. Todas as manhãs, entregue suas angústias e confie em Deus por mais um dia. Antes de seguir para a conclusão, quero reafirmar uma coisa que precisa entrar no seu coração. A promessa de Deus nunca está abandonada por Ele. Ela pode estar em preparação, em proteção, em processo. O relógio humano marca segundo por segundo com pressa. O relógio de Deus marca fases que formam caráter, resistência e maturidade. Uma promessa sem caráter que a sustente pode ser razão de queda. Por isso, Deus, por amor, retarda às vezes para que o cumprimento seja capaz de permanecer. Há histórias ao redor de nós, pessoas que atravessaram décadas de silêncio e, no tempo certo, viram a palavra de Deus se cumprir de forma que nenhum relógio humano poderia prever. Essas histórias não valorizam o tempo humano, elas exaltam a fidelidade divina. Não deixe que a comparação roube a sua história. O que Deus está fazendo com você é singular, adaptado ao seu chão, à sua vocação, ao seu chamado. Enquanto isso, seja fiel, espere com olhos abertos para oportunidades de servir e aprender. Se você está cansado de contar meses e está pronto para transformar a espera em preparação, faça uma escolha hoje. Aceite a soberania de Deus sobre o tempo da sua vida e viva como alguém que já crê no dia marcado. Em atitudes cotidianas, perdoe mais, ame mais, entregue mais do seu tempo em serviço, leia a palavra, procure conselheiros piedosos que te encorajem. Não se isole, a comunidade sustenta a fé. Quando o desânimo vier, recorde as promessas bíblicas. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para cada propósito. Romanos 4:17 nos lembra que Deus chama o invisível ao ser. Mateus 24:35 assegura que a palavra de Cristo permanece. Isaías 43 reafirma que o Senhor é único no que faz com o tempo. E o Salmo 27:14 nos convida a esperar com ânimo. Antes de encerrar mais uma vez, a promessa de Deus sobre a sua vida já tem dia marcado. Não sabemos o dia e não é para nós especular, somos chamados a confiar. Se essa palavra tocou você, deixe nos comentários a frase "Minha promessa já tem data". Compartilhe com alguém que está em espera, muitas pessoas precisam ouvir que não foram esquecidas. Se quiser, há material complementar no comentário fixado que pode ajudá-lo a perseverar durante a espera. Receba agora uma bênção. Que o Senhor te dê olhos para ver o trabalho invisível que Ele faz. Que Ele fortaleça seu coração nas horas de silêncio. Que te dê paz para descansar na certeza de que a palavra dele não volta vazia. Que no dia marcado você possa reconhecer a mão do Senhor e dar glória a Ele com gratidão. Vá em paz, esperando com coragem, firmando-se na promessa que nunca falha. Minha oração por você continua. Compartilhe essa mensagem com alguém que aguarda e escreva nos comentários: "Minha promessa já tem data". Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.